12º Fórum Nacional da Mulher Rural arrancou hoje na província do Ambo 191,21 mil milhões de kwanzas no primeiro trimestre deste ano. O anúncio é do Banco Nacional de Angola. Estados Unidos da América anunciam para breve encontro entre os presidentes da Rússia e Ucrânia. Siga comigo hoje notícias, edição de terça-feira, 19 de agosto. Boa tarde. A província do Ambo acolhe a partir de hoje o 12º Fórum Nacional da Mulher Rural, que conta com a participação de mais de 1000 mulheres. O encontro tem como objetivo valorizar o papel das mulheres nas comunidades, promovendo a troca de experiências e estratégias para o reforço da inclusão social e econômica. Vamos em direto ao encontro do Fidel Custódio, a partir do Ambo. Fidel, boa tarde. Fala-nos mais sobre este fórum. Viva! Boa tarde, Celestina Zola. Saudação que se estende ao telespectador. O Ambo acolhe o 12º Fórum Nacional da Mulher no Meio Rural, onde mais de 1000 mulheres estão a participar e debater diversos temas. Nesta edição de 2025 enquadra-se também nas celebrações dos 50 anos de independência nacional e decorre sob o lema o empoderamento da mulher no meio rural, mecanização e inovação para a transformação sustentável da agricultura. Vamos à conversa com a diretora nacional para as políticas familiares, Santa Ernesto. Desde já agradecemos pela disponibilidade. Atentemos então para os objetivos deste encontro. Ora, boa tarde. Primeiro gostaria de dizer que todas as delegações já se encontram aqui no local. O que se pretende com este 12º Fórum é promover a inserção social e econômica da mulher no meio rural, principalmente no que concerne a questão da visibilidade. Sabemos que mais de 50% dos produtos que chegam às nossas mesas são produzidos por estas mulheres no meio rural. Então, este fórum é um espaço primordial para dar visibilidade à mulher, considerando que ao longo das discussões nós vamos observar um painel que é, por sinal, o primeiro, no qual as mulheres vão erguer a sua voz. Aquelas mulheres que venceram barreiras, aquelas mulheres que hoje estão em destaque, vão partilhar experiências para encorajar as outras mulheres e para mostrar que é possível. Apesar das diferentes barreiras ou várias barreiras que estas enfrentam, mas é possível vencer. E não menos importante, nós temos no segundo painel a questão das políticas públicas para o empoderamento dessas mulheres, para que elas saibam que projetos, que programas o Executivo tem para o seu empoderamento. E teremos uma ilustre figura neste painel, que é a embaixadora Josefa Sacó, que foi comissária durante muito tempo para a economia azul e agricultura, que vai falar da Agenda 2063 da União Africana e como é que se pode tirar oportunidades desta agenda. Teremos também um painel que tem a ver com agricultura e mecanização, considerando que uma das grandes dificuldades das mulheres no meio rural é o acesso aos inputs agrícolas. Estamos a falar de máquinas para minimizar aquele trabalho árduo que as mulheres desenvolvem no meio rural. E para além deste painel, vamos também falar dos financiamentos. Uma das questões que tem preocupado essas mulheres é o acesso aos financiamentos. E a política de gênero aponta, dentre as suas 5 linhas, esta vertente. Então, por essa razão, nós estaremos também a discutir. Esperamos que, com este fórum, as mulheres saiam daqui com uma maior visibilidade, porque se olharmos para aqui, para o espaço, já começamos a ver os produtos que estão a ser expostos, também de maneiras a dar uma visibilidade de qual é o trabalho da mulher no meio rural. E uma das ferramentas que nós também pretendemos com este fórum é capacitar as mulheres. Por essa razão é que uma equipa do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher está cá já no Ambo há uma semana e foi possível passar a formação de parteiras tradicionais, tendo em conta que nas comunidades rurais, as unidades hospitalares ainda se encontram distantes e estas mulheres estão ali não só
para ajudar as parturientas, mas também para fazer o encaminhamento ao parto institucional. Passou-se a vertente do registro de nascimento pela importância que este tem no seio das comunidades, porque há um grande número de crianças que nascem sem registro. Então, estas mulheres estão ali para funcionar como ativistas. E falamos do Jango de Valores, no município do Bailundo, e também a questão da transformação dos produtos em função da dificuldade de escoamento dos mesmos. Obrigado. Santa Ernesto, diretora nacional para as políticas familiares, e todos os dados em volta, o resumo, digamos, em volta deste 12º Fórum da Mulher no Meio Rural e o impacto que se espera com este encontro para que cada vez mais os produtos produzidos, passo aqui a expressão, por estas mulheres, alcance o mercado e fortaleça certamente as suas famílias, empoderando estas mulheres e trazendo inovação no mesmo mercado através de pequenas iniciativas industriais. Com imagens de Domingos Ndandula e Fidel Custódio na Xipipa, Uambo. Boa tarde. Boa tarde, Fidel Custódio, e continuação de um ótimo trabalho. Arranca nesta quarta-feira no Lubango a edição 2025 da Expo Willa, com cerca de 500 expositores, entre nacionais e estrangeiros. A organização do evento prevê que o volume de negócios chegue aos 700 milhões de kwanzas. Arranca esta quarta-feira no Lubango a edição 2025 da Expo Willa. O vice-presidente da APSIL garante que cerca de 500 expositores, entre nacionais e do Zimbábue, África do Sul, Namíbia, Portugal e Brasil, estão confirmados no evento, que visa promover a produção nacional e impulsionar as trocas comerciais entre os empresários de vários setores. Para a edição deste ano, a organização ampliou o espaço de exposição para albergar mais expositores. Nós temos 280 stands. 280 stands que podem albergar e que vão albergar aproximadamente muito perto de 500 expositores. Isto porque alguns stands chegam a ter 2, 3, 4, 5 expositores lá no seu interior. Portanto, este ano vamos dar um salto enorme naquilo que é a exposição, porque criamos uma zona nova para a restauração e contamos a albergar muito mais gente. Gente que vem de várias latitudes. Zimbábue, África do Sul, Namíbia, Portugal, Brasil. Gente daqui da nossa terra que vem de Luanda, Benguela, Cunene, Namibe, Porto Namibe, que é o nosso lado com seu stand, entre outros. César Liberato realça que na edição 2025 da Expo Willa, a previsão é de que o volume de negócios chegue aos 700 milhões de kwanzas, mais 50% em relação ao ano passado. Nós contamos que, como todos os anos, contamos que o volume de negócios que seja feito aqui nesta Expo este ano 2025 tenha pelo menos um incremento de 50%. Este empresário vai participar pela primeira vez no evento e prevê fazer bons negócios. Esperamos muita afluência do público em geral e que se consiga promover mais, não é? O negócio local que está um bocadinho parado e que para todos nós, não é? Seja bom para todos nós. Conhecer, não é? Novas empresas, empresários e fomentar, não é? Os negócios. O jovem Francisco dos Santos, que garantiu um emprego temporário na montagem dos stands para a Expo Willa, pretende aproveitar ao máximo a experiência de trabalho para o seu futuro profissional. Nós estamos aqui a fazer um trabalho de acabamento e este trabalho para mim representa uma experiência, porque a cada serviço que a gente faz é uma nova experiência, usamos criatividades diferentes, então é algo muito bom. O governo angolano vai disponibilizar perto de 166 milhões de euros para a construção e o apedrechamento dos hospitais gerais do Kazombo, na província do Mochico-Leste, e de Mavinga, no Quando. As infraestruturas visam reforçar a rede de assistência médica nas novas divisões político-administrativas do país e garantir maior cobertura de serviços de saúde às populações locais. A medida consta no despacho presidencial número 207/25 de 14 de agosto, que prevê igualmente a edificação de acomodações do tipo T0 e T1 destinadas aos profissionais de saúde
que serão destacados para as referidas unidades hospitalares. De acordo com o documento, as empreitadas incluem a construção e fornecimento de equipamentos hospitalares, orçados em 75,9 milhões de euros para o Hospital do Kazombo e 89,8 milhões de euros para o Hospital de Mavinga. Para assegurar a execução dos projetos, estão igualmente contemplados serviços de fiscalização das obras, avaliados em 3,7 milhões de euros no caso de Kazombo e 4,4 milhões de euros no caso de Mavinga. O despacho enquadra-se no Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 e visa reduzir as assimetrias no acesso à saúde pública, garantindo serviços de proximidade e qualidade às populações locais. Seguimos. A falta de técnicos especializados é a grande preocupação da maioria dos hospitais gerais do país, uma temática que compromete todo um trabalho que se pretende mais humanizado para as populações. Vocacionados no atendimento de diversas especialidades médicas com serviços de urgência, emergência, de apoio diagnóstico e terapêutico de média complexidade, os hospitais Provincial do Bié, Dr. Walter Strangway e Geral de Luanda têm entre as suas preocupações questões formativa e a insuficiência de quadros para responder à demanda de ocorrências diárias. Outro sim é o facto de muitos pacientes chegarem moribundos às unidades hospitalares em consequência da automedicação. A nível provincial, esse é o hospital que mais utentes ocorrem aqui na instituição. E poucos hospitais para dar respostas às áreas clínicas e do trauma. Portanto, temos um outro problema, é que, apesar disso, há utentes que começam a automedicação em domicílio, e muitos deles ocorrem a centros médicos próximos das suas residências e fazem o tratamento durante um tempo em que são acompanhados por eles. Quando sentem o agravamento do seu estado geral é que querem correr para aqui. Não obstante as dificuldades, as direções garantem tudo fazer para uma melhor assistência médica aos utentes. A direção tem estado a citar contactos, a firmar parcerias com as outras unidades, com fornecedores. Temos estado a contornar, mesmo com essas dificuldades, temos estado a dar atenção àqueles utentes que nos procuram. Nossos desafios é melhorarmos cada vez mais o grau de satisfação dos utentes que aqui ocorrem à instituição. E o grau de atendimento, não é, na entrega dos profissionais, naquilo que são o empenho médico-medicamentoso dentro daquilo que são os princípios da humanização. Cerca de 38 mil profissionais da saúde, entre médicos e enfermeiros, devem ser especializados pelo Ministério de Tutela até 2028. A informação foi prestada pelo Coordenador Nacional do Projeto de Formação de Recursos Humanos do Ministério da Saúde durante a imersão em gestão pedagógica direcionada aos diretores pedagógicos dos hospitais gerais e nacionais. Financiado pelo Banco Mundial, estão a beneficiar desse projeto implementado há 1 ano e 6 meses, 10.200 profissionais. Job Monteiro, coordenador nacional do Projeto de Formação de Recursos Humanos do Ministério da Saúde, sublinha que a cifra a atingir até 2028 é de 30 mil profissionais. Estes são profissionais que estão a ser formados, quer do ponto de vista de médicos, enfermeiros, e também de técnicos de diagnóstico terapêutica. Uma parte da formação é feita no exterior do país, quer dizer que são 20% deste grupo dos 38 mil, mas que a outra franja é feita a nível do país. Destes 3 mil deverão ser médicos, 9 mil enfermeiros, 9 mil técnicos de enfermagem, 9 mil técnicos de diagnóstico terapêutica, 4 mil profissionais do regime geral e também 4 mil profissionais do apoio hospitalar.
Para as especialidades em enfermagem, a formação decorre em 12 polos, com destaque para os cursos novos no país, dos quais enfermagem em cuidados intensivos. Temos neste momento 3.950 profissionais em formação no país, profissionais de enfermagem, em 10 cursos de especialidade. Fazer menção de que 7 dos cursos em que os enfermeiros estão a ser capacitados, especializados, são inéditos, não haviam no país, como é o caso de enfermagem em cuidados intensivos, enfermagem em nefrologia, enfermagem em infecciologia, enfermagem em dermatologia com ênfase em feridas. Portanto, são cursos inéditos que estamos a fazer. No princípio de novembro, iremos começar com a formação em números expressivos a nível do país para técnicos de diagnóstico e terapêutica. Estão previsto que, de uma só vez, comecem a ser formados 3.000 profissionais. Coordenador Nacional de Projeto de Formação de Recursos Humanos do Ministério da Saúde, Job Monteiro, a quando da imersão em gestão pedagógica que visa reforçar as competências de gestão da formação em saúde, bem como melhorar a qualidade da formação prática de internos nas especialidades médicas, de enfermagem e nas áreas técnico-diagnósticas. Algumas unidades hospitalares de Luanda registraram um fim de semana relativamente calmo em termos de ocorrências. O Hospital do Prenda e também o Neves Bendinha, de especialidade, receberam um total de 712 pacientes, com destaque para os acidentes domésticos, com líquidos superaquecidos e acidentes de viação. O Hospital Geral Especializado Neves Bendinha atendeu durante o final de semana um total de 45 pacientes. A diretora clínica Antonieta Guilherme relatou a morte de um senhor internado nos cuidados intensivos. Os acidentes domésticos continuam a predominar as ocorrências. O último final de semana o banco foi relativamente calmo. Foram atendidos um total de 45 pacientes, sendo 23 adultos e 22 crianças. Realizamos 13 internamentos, dos quais 10 crianças e 3 adultos. Infelizmente tivemos um falecido, um adulto, que encontrava-se internado nos cuidados intensivos com queimadura superior a 20%. Quanto às causas, predominaram os acidentes domésticos com 38 casos. De realçar que também tivemos 4 casos para acidente de trabalho. Quanto ao agente lesivo, predominaram os líquidos superaquecidos e fogo. Dentre os casos recebidos, destaca-se o de um menino de 4 anos que caiu numa fogueira. A queimadura atingiu 29% do seu corpo. O caso aconteceu neste domingo na província do Icolibengo, no Zango 3. As crianças estavam a brincar à volta da fogueira e um dos meninos empurrou e acabou queimando a criança. Tem queimaduras muito extensas e profundas com critério de cuidados intensivos. Já no Hospital do Prenda, apesar da calmaria, o número de pacientes foi superior a 400, com destaque para 30 cirurgias realizadas entre acidentados e apendicites. Nós tivemos um fim de semana com um banco calmo. Tivemos redução no número de doentes atendidos. Atendemos um total de 667 doentes, desses 50 resultaram em internamento. Recebemos no total 75 transferências de outras unidades hospitalares e efetuamos 12 transferências para o hospital do CETEP. Tivemos 32 cirurgias grandes, né? Entre acidentados e apendicite. E tivemos uma redução no número de doentes com malária. Registramos somente 5 casos de doentes com malária. Os acidentes de viação por atropelamento, seguido de agressão física, dominaram as ocorrências no Hospital do Prenda. As principais ocorrências foram os acidentes de viação por atropelamento, acidente de viação. Tivemos 63 casos registrados, acidente de viação, seguido de agressão física e ferimentos por arma branca. Todos tiveram ao nosso alcance, resolvemos uns com cirurgia, os outros ficaram em observação, muitos deles obtiveram alta para casa. Foram aqui deixados conselhos pelos médicos sobre os cuidados a se ter ao manusear os utensílios em casa e se ter sempre prudência no momento da condução.
Nesta fase ainda estamos na mudança, né, de clima, mas ainda faz frio. A tendência é aquecer a água, tomar um chá quente por causa da gripe. E também as crianças estão de férias, devemos dobrar as medidas. Evitar a presença das crianças durante a preparação da refeição. Usar sempre as bocas de fogão de trás. Evitar o uso de toalhas de mesas compridas. Evitar também a presença das crianças durante as queimadas. A população, durante o fim de semana, diminuir os excessos, o excesso do uso de bebidas alcoólicas, a velocidade. Os hospitais do Prenda e também o especializado Neves Bendinha atenderam durante o final de semana um total de 712 pacientes. Encerra hoje a conferência sobre justiça militar nos 50 anos de independência nacional. As discussões, no caso, estão centradas em 4 painéis. Quem nos completa a informação é a Edna Firmino, que junta-se a nós a partir da Procuradoria-Geral da República. Edna, boa tarde. Boa tarde, Celestina Zola. Boa tarde também para quem nos acompanha. Encerra hoje a Conferência Internacional Militar, subordinado ao tema Justiça Militar nos 50 anos de Independência Nacional, desafios e perspectivas a decorrer aqui na Procuradoria-Geral da República. Vários são os temas que estão em discussão. Foram preparados 4 painéis para este último dia de conferência, mas para outros subsídios sobre o que está a acontecer aqui, nós vamos ouvir o Tenente Coronel Florentino Inácio, ele que é da Procuradoria Militar. Conseguimos olhar para aquilo que é a história da Justiça Militar. Aliás, trouxemos aqui os protagonistas, os principais autores e diria mesmo atores que intervieram na história da Justiça Militar. Ouvimos um bocadinho a perspectiva dos 3 principais órgãos que intervêm na administração da Justiça Militar. Estamos a falar do Tribunal Militar, estamos a falar da Procuradoria Militar e igualmente da Polícia Judiciária Militar. Aliás, tivemos intervenções das personalidades mais importantes de cada uma desses órgãos. Vimos o Procurador Militar a fazer a presidência de cerca de 3 mesas. Vimos um dos adjuntos do Procurador Militar a fazer a preleção sobre as perspectivas e os desafios da Procuradoria Militar. Vimos também o juiz conselheiro presidente do Supremo Tribunal Militar a falar sobre aquilo que são as perspectivas do Supremo Tribunal Militar e, por fim, não sendo naturalmente menos importante, vimos também o diretor da Polícia Judiciária Militar a falar sobre o órgão que dirige e, consequentemente, daquilo que são as perspectivas e os desafios que tinham atravessado durante esse período. E tivemos ainda a intervenção de pessoas que não são alheias à Justiça Militar, embora não sendo militares, mas que ao longo dos anos foram dando um contributo enorme à Justiça Militar. Vimos assim muito bem a preleção do professor Dr. Carlos Feijó. Teremos também a oportunidade de ver daqui a bocadinho as preleções dos professores Dr. Mário Ferreira Monte e do professor Dr. Manuel Monteiro Guedes Valentes, que de certo modo trazem-nos inputs grandes para que nós possamos melhorar a administração da Justiça Militar. 50 anos depois, a Justiça angolana está saudável e a Justiça Militar igualmente saudável também. E isso por quê? Porque, primeiro, ela se manteve consistente ao longo desses 50 anos. É verdade, sim, que as condições nem sempre foram as melhores, mas é aquilo que eu estou a dizer desde ontem, mesmo quando não houve condições, houve vontade, houve entrega, houve abnegação e, com dificuldade, maiores ou menores, sempre se conseguiu fazer a justiça, até porque a justiça é um elemento fundamental na gestão da coisa pública, não é? Porque se o cidadão perde confiança na justiça, naturalmente que o cidadão não tem mais onde recorrer, porque a justiça, eu tenho dito, é o seu último refúgio. Isso tem acontecido com a justiça comum e acontece naturalmente também com a justiça militar. Entre os temas a serem aqui discutidos, destaca-se a justiça militar e Estado democrático, que vai ser abordado pelo professor catedrático, melhor assim, Carlos Feijó. Ele também, já na sua pequena intervenção, fez a proposta sobre a criação
né, do Conselho Superior da Magistratura Judicial Militar. Ele diz que este órgão vai ser importante para regularizar então o sistema militar na nossa República. Este é o dado que nós temos a apresentar nesse instante. Claro que nos próximos serviços de informação da Rede Girassol nós levaremos outros dados. A partir da PGR despedem-se Manuel Matamba e Edna Firmino. Boa tarde. Boa tarde, Edna Firmino. E agora vamos ao encontro do Horácio Bapolo, que está neste momento a acompanhar uma atividade do Banco Nacional de Angola, onde as instituições financeiras, os ativos das instituições financeiras não bancárias aumentaram 60% para 191,21 mil milhões de kwanzas no primeiro trimestre deste ano, face aos 151 mil milhões do ano passado. Luanda continua com 50%, continua a ser a província do país com maior volume de transações a nível destas instituições financeiras não bancárias. Os dados foram avançados esta manhã pelo Banco Nacional de Angola e quem tem mais detalhes, como disse, é o Horácio Bapolo. Boa tarde, Horácio. É verdade. Muito boa tarde. O Banco Nacional de Angola juntou os empresários e investidores para o ciclo anual de conferências, desta vez subordinada ao tema procedimentos para o exercício da atividade no setor financeiro não bancário. Está aqui comigo a Analdete Garcia, é diretora do Departamento de Supervisão Não Bancária. Senhora diretora, muito boa tarde. Quais são os temas principais avançados neste ciclo de conferências? Boa tarde, caríssimo jornalista, boa tarde, telespectadores. Bem, este evento esteve como participação, portanto, entidades externas, do qual o Banco de Moçambique partilhou aqui uma visão e um ponto de situação em relação àquilo que são então os impactos da concessão do microcrédito para o setor real da economia moçambicana. Portanto, e também tivemos aqui a partilha de experiências de sociedades de microcrédito e sociedade prestadora de serviços de pagamentos que operam em Angola. Portanto, tivemos também os distintos supervisores, portanto, do sistema financeiro angolano, que então debruçaram-se sobre os procedimentos para o registro e licenciamento para o exercício da atividade no sistema financeiro não bancário. Na sua apresentação, os ativos das instituições financeiras não bancárias aumentaram 60%, ou seja, para 191 mil milhões de kwanzas no primeiro trimestre de 2025. Luanda continua a concentrar o maior número de instituições não bancárias. Qual é o vosso maior desafio? Bem, o nosso maior desafio prende-se com a expansão da rede dos serviços financeiros em todo o território nacional. Portanto, como bem disse, nós ainda temos, termos aqui presença em as restantes províncias. Por esse motivo é que nós hoje organizamos esta conferência com o objetivo de disseminar as regras e procedimentos para o exercício da atividade no setor financeiro não bancário. Já agora, quantas instituições não financeiras existem no país? Bem, neste momento nós temos licenciadas na nossa base de dados cerca de 69 instituições e 17 operadores de microcrédito. O que é que deve-se fazer para reverter a situação, para desconcentrar o maior número de empresas em Luanda? Nós temos estado a fazer um trabalho conjunto em sede do Conselho de Supervisores do Sistema Financeiro Angolano, portanto, e assim então é que nós hoje temos a iniciativa de falar mais sobre o assunto. Portanto, nós julgamos que a comunicação contínua, portanto, e a proximidade junto do setor empresarial vai então proporcionar aqui o maior conhecimento daquilo que são os serviços prestados
que poderão ser prestados no setor e que nós então poderemos licenciar. Entretanto, nós temos feito essa comunicação já das regras nas nossas portanto, páginas web, mas é necessário nós sentarmos e termos encontros similares para então debatermos o assunto. Senhora Diretora, uma última questão. Registra-se ainda um número de empresas online de crédito que funcionam com licenças de outras empresas. Como é que o Banco Nacional de Angola tem estado a controlar isto? Bem, nós não temos dados oficiais sobre esta afirmação. O que nós temos a dizer é que nós, o BNA, à semelhança dos outros supervisores, estamos abertos, portanto, as regras e as oportunidades são para todos e o que nós pretendemos é que, portanto, esses pedidos formais nos cheguem e as pessoas então manifestem essa intenção de realizarem e oferecerem serviço à população. Nós estamos muito focados aqui para o objetivo, os principais objetivos que é aumento do nível de inclusão financeira e também aqui a promoção do fomento do crédito ao setor real da economia. Portanto, e são com essas instituições que nós contamos fazer aqui, portanto, ter aqui esses objetivos alcançados. Okay. Muito obrigado. Eram então palavras de Analdete Garcia, diretora do Departamento de Supervisão Não Bancária do Banco Nacional de Angola, que realizou este ciclo de conferências aqui numa das unidades hoteleiras na Baixa de Luanda. São esses os dados que podemos avançar por enquanto. Já sabe, outros detalhes nos próximos serviços de informação da Rede Girassol. Bruno Costa e Horácio Bapolo, boa tarde. Boa tarde, Horácio. E seguimos para a primeira pausa deste jornal. É curta. Volte conosco. ...50 anos de independência, 50 anos de superação, de força e de fé. Hoje damos voz a uma geração que nasceu depois de 1975. Gente que cresceu entre desafios e construiu caminhos. Gente que acredita, que avança e que sonha. São eles que representam o espírito de um país que se reconstruiu, que estudou, trabalhou e hoje lidera o seu próprio destino. Todos os sábados, a partir das 18h45, estarei aqui para conversar com angolanos cujas histórias são inspiradoras e fazem a diferença. Canais 7 da ZAB, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Festas das Cidades Lubango 2025. Estádio da Nossa Senhora do Monte, às 16 horas. Entrada livre, ao vivo com Ana Joyce, Kanda, Sef Tanzi, Noite e Dia, Rui Orlando, Levi, DJ Flávio Angola, Crista, Skill One, Afrogrupo, Liriane, Bambila, Edmásia, Mana Catila, Maice Gabriel, Chef Rudas, Milênio Cultural, Esmeralda Chamba, DJ Loló, Yola Araújo, Army Squad, Yanika Afroman, Cage One, Elizabeth Ventura, Filho do Zua, O Caminho, Festas das Cidades by Unitel, Lubango, uma produção LS Republicano, Aurugama Entertainment, Shoas Produções, Nito Acha, Patrocínios, Unitel, Pepsi. Seguimos com a informação aqui no Hoje Notícias. Bem-vindo de volta.
A venda sobre as pedonais em Luanda parece que não tem fim à vista. As vendedeiras que comercializam os seus produtos nestes espaços continuam a apresentar como justificação a falta de mercados adequados nas zonas de residência. Entretanto, reconhecem que atrapalham a circulação dos utentes das pedonais. Não tem sido tarefa fácil para as senhoras que vendem sobre as pedonais, mesmo sabendo tratar-se de um local proibido para o comércio. Correndo inúmeros riscos diariamente, as vendedoras que durante a nossa presença foram corridas pelos fiscais e agentes da ordem pública alegam que só o fazem devido às dificuldades da vida e pela falta de mercados em locais estratégicos. Vendemos de fora Belaró por quê? Porque nós somos mãe, pai de nossos filhos, temos filhos que estudam, nós mãe, emprego esse que está muito difícil para nós. Quando vamos entregar documentos para ver se arranja um emprego para nós trabalhar, nunca tem emprego para nós. Por isso é que nos faz insistir para nós sempre vender no lugar impróprio. Mas nós não queremos continuar vendendo no lugar impróprio, porque sabemos que é crime vender no lugar impróprio. Então, esclarecidamente, vou pedir ao nosso presidente da República para que ele olhe na mulher zungueira, porque nós, mulheres zungueiras, somos mulheres muito batalhadoras. Mas às vezes tem motivo que nos faz vender na pedonal. É mesmo a vida, a circunstância que nós nos encontramos. Aqui tem pessoa que é mãe, é pai dos filhos dele. É que nos faz às vezes nós obrigarmos a vender na pedonal. Senão na nossa nem vem vontade. Você imagina, às vezes só vende com 10 mil kwanza. Vai ir numa praça que lugar é 50 mil kwanza. A ficha por dias é 2 mil kwanza ou 1.000 kwanza. Você que só vende com 10 mil kwanza, você vai se arriscar naquela praça que lugar é 50 mil kwanza. Não dá certo. Às vezes é que faz mesmo pessoa colar aqui na pedonal. Que faz uma pessoa vir vendendo na pedonal, para sair lá qualquer coisa pelos nossos filhos. Alguns utentes consideram que a venda nas pedonais tem criado desconforto durante a travessia, mas entendem ser necessário a criação de espaços estratégicos para a venda, dada a necessidade pontual para a compra de determinado produto. Essas horas está mais ou menos. Quando chegas a 16 horas, 15, não sei que, fica mais apertado mesmo com a população. E quando você tiver que reclamar que encostam aí, é problema, falta de respeito. Pelo menos tem que haver a fiscalização. Por exemplo, a vez passada eu tentei passar aqui, uma das senhoras, panquei uma das coisas dele, chegou a me faltar respeito. Então é isso que nós dizemos para ver se a fiscalização para mais aqui, para que evitemos este tipo de coisa. De certa forma, às vezes, sentimos esse benefício, às vezes, no caso, em termos de benefício. Mas, em contrapartida também, encontramos dificuldade quando existe muito fluxo aqui na pedonal. Nem sempre conseguimos ter uma mobilidade adequada, porque as vendedeiras aqui acabam oportunando que os utentes das pedonais consigam ter um trajeto adequado. Mas acredito eu, porque também até certo ponto eu venho a compreender, porque se calhar é motivado por não haver um local propício para a prática da venda. Porque em alguns casos, às vezes os mercados que são disponibilizados para tais vendas é muito fora do alcance das pessoas. Então, para quem está vindo do serviço e cansado, ter que andar mais 300, 400 metros para chegar ao mercado complica. Por isso que seria bom que alguns espaços de venda pudessem ser próximos às vias principais. Primeiro, para motivar as vendedeiras não terem a necessidade de terem que se posicionar nas pedonais ou em zonas que até certo ponto podemos considerar zonas de risco. Sobre o lixo que se cria durante as vendas, as senhoras afirmam não ser produzido por elas e para tornar limpo o local pagam alguns meninos para fazerem a limpeza na pedonal. Nós temos a paciência de pegar uns valores, juntamos valores, damos nos meninos daqui, eles fazem a limpeza e pagamos. Todos os dias nós fizemos isso, nunca deixamos a pedonal suja, nunca fizemos isso. Na pedonal é local mesmo de passagem, mas às vezes mesmo também tem mesmo também colegas mesmo que às vezes exageram. Que eles mesmo sabem, mas eles gostam também de nos comprar mesmo nós que vendemos na pedonal. E se umas teimam em continuar a venda em lugares proibidos, outras, como Dona Diolinda, preferem não arriscar. Eu sempre vendo mesmo aqui embaixo. Os clientes me encontram mesmo aqui. Eu propino mesmo. Também que não é que, para mim não aceito vender aí no pedonal. É assim que estou vendendo aqui embaixo. Aqui praticamente é zigue-zague. Polícia deu corrida agora, como 2 costas você sobe.
Enquanto ele está a dar corrida no outros que estão aí embaixo, você em cima já está a vender. Aqui se vende assim, porque se você amanhã não vai levar nada pelos teus filhos. Enquanto ele está embaixo, você sobe em cima, fica em cima. Ele só começou também a lhe ver, mesmo quando ele está subindo, também você desce. Rápido, no momento que o fiscal tirou o colete, você lhe controla muito bem também. Base, é assim, aqui se vende assim. Mais de 700 efetivos vão assegurar a peregrinação ao Santuário da Nossa Senhora da Conceição da Mushima. Segundo a Comissão Multissetorial, o maior evento religioso angolano, que acontece de 4 a 7 de setembro, vai decorrer num outro espaço adjacente ao anterior devido às obras de requalificação da vila e também do santuário, afirmando que as condições já estão a ser criadas para albergar peregrinos e visitantes. As peregrinações e devoção mariana na margem esquerda do rio Kwanza datam de 1560, altura em que Paulo Dias de Novas chegou ao maior rio de Angola, com alguns padres e missionários jesuítas. A esta figura histórica é atribuída a fundação no século XVII. Nas capelas dedicadas à Virgem Maria, no curso do rio Kwanza, tal é o caso das paróquias de Nossa Senhora da Mushima, das Vitórias em Massangano e Nossa Senhora do Rosário em Cambambi. De lá para cá, as peregrinações nunca deixaram de ser praticadas pelos cristãos angolanos. Apesar das obras de requalificação da vila e igualmente do santuário, os peregrinos vão poder estar novamente em comunhão, mas em um novo espaço adjacente ao anterior. Vai acontecer atipicamente porque não vamos realizar no lugar habitual, a realização é no lugar alternativo, como o nosso bispo o ano passado prometeu e disse que nas condições que estiverem à nossa disposição vamos organizar a peregrinação. Estas são as condições num lugar que está a ser preparado para que os peregrinos habitualmente que participam na peregrinação à Mushima possam participar mais uma vez desta peregrinação. Estamos, mesmo assim, na Vila da Kisama a fazer tudo e a colocar as condições para que os peregrinos possam ocorrer nos dias indicados, isto é, de 5 a 7 de setembro, estarem neste lugar que é a Casa da Mamã Mushima. E tudo mostra que teremos uma peregrinação com os condimentos necessários. Segundo a administração local, as condições estão a ser criadas para albergar peregrinos, feirantes, até mesmo visitantes. Nós temos agora, nesse momento, a ser erguido, a começar os trabalhos de fundações da Basílica, propriamente, necessariamente no local onde decorria as peregrinações. O transporte nos anos passados foi de 500 kwanza, o valor do autocarro. Nós temos lá o parque principal que é na estalagem, né, de viagem para cá cobrou-se 500 kwanza, um valor acertado já com as operadoras, mas esse valor do parqueamento é para os turismos, né, que vão aceder e vão estar no parque, pagam 500 kwanza os 3 dias da atividade. Os mini autocarros e ACE pagam 1.500 para os 3 dias e os autocarros pesados 2.000 kwanza. Para o asseguramento do maior evento religioso, vários efetivos estão mobilizados para a segurança no local antes, durante e após a peregrinação. Devo dizer que nós vamos mobilizar as forças do Ministério do Interior um número acima de 700 efetivos para esse asseguramento. Lembrar que são 4 dias da peregrinação, mas os fiéis começam a chegar com uma semana de antecedência e vão sair com 3, 4 dias após o ato. Portanto, estamos num momento especial, o local do ano passado não é o mesmo, a zona está em obra, tudo isso tem impacto no planeamento todo que nós estamos a organizar para que antes, durante e depois da peregrinação as coisas sejam desenvolvidas em segurança. Estamos a falar da Polícia Fiscal, que tem com as lanchas para o patrulhamento ao rio. Estamos a falar do Serviço de Proteção Civil e Bombeiro. Pelo número de fiéis que temos aqui, a organização estima que terá aqui entre 7 a 12 mil fiéis durante os dias de peregrinação. Portanto, aqui há um conjunto de atividades de várias áreas, de várias especialidades, que devem ser adotadas para que nós, no final das contas, possamos, em coordenação com a Igreja e com o Governo Provincial,
possamos ter aqui o ato com a segurança necessária. Vários efetivos foram mobilizados para assegurar a peregrinação anual ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Mochima, que acontece de 4 a 7 de setembro, sob o lema "Com Maria, peregrinemos na esperança". A vice-presidente da República, Esperança da Costa, manteve nesta segunda-feira um encontro com o vice-presidente da República do Zimbábue, Kembo Muleya Muhadi. O encontro reforçou a cooperação zimbabueanos que perderam as suas vidas durante a luta anti-apartheid. A pretensão do governo zimbabueano é a construção de um monumento histórico em homenagem aos guerrilheiros zimbabueanos que receberam treino militar no Mochico e Malanje durante a luta apartheid, tal como disse o vice-presidente da República do Zimbábue, Kembo Mohad, à saída do encontro com a vice-presidente da República, Esperança da Costa. Foi, portanto, naquela altura em que o regime do apartheid da África do Sul e da Rodésia estiveram em Angola, bombardearam este campo, onde se encontravam, portanto, guerrilheiros zimbabueanos, um campo de treinamento. Neste dia mesmo, nos campos que nós temos no Mochico e Malanje, perdemos num só dia cerca de 400 guerrilheiros. Portanto, este facto não aconteceu apenas em Angola, mas também em países como a Zâmbia, a Tanzânia em Moçambique e Moçambique. Em todos esses países que eu mencionei, nós já construímos monumentos. O único país onde não construímos monumento é em Angola. Nós vamos visitar esses locais e ver que progressos poderemos alcançar para o estabelecimento de memoriais nessa zona. Outro ponto abordado foi a região transfronteiriça do Okavango-Zambeze, considerada estratégica para o turismo e o desenvolvimento sustentável. Nós estamos a pensar e temos estado a trabalhar numa educação que traga resultados. Nós estamos a educar os nossos estudantes para que tragam resultados objetivos e concretos. O nosso objetivo principal é formar estudantes que criam emprego, mas que não perguntem por emprego. No domínio da educação, Kembo Mohad defendeu a necessidade de um novo modelo que prepara os jovens para criar o próprio emprego. Também tivemos a falar sobre, portanto, o surgimento de pequenos empreendimentos na área transfronteiriça que possam promover o turismo, e se o turismo vier aos nossos países vão trazer uma série de divisas que os nossos países necessitam. Esse é um aspecto que pode trazer o desenvolvimento económico dos nossos países através do parque transfronteiriço do Casa Okavango-Zambeze. Conheceu que, do ponto de vista de turismo e áreas de conservação, o Zimbábue, portanto, está a anos-luz em relação a Angola e conta com as experiências, as lições aprendidas do Zimbábue para, portanto, poderem ser transferidas para Angola. É verdade que, neste sentido, o Zimbábue fez, portanto, grandes progressos do ponto de vista de áreas de conservação e nós estamos prontos para partilhar essa experiência com os nossos vizinhos. À saída da visita com a vice-presidente da República, Esperança da Costa, Mohad fez ainda um convite para que Angola faça a demonstração de casos no Museu Africano de Libertação, atualmente em construção no Zimbábue, que vai reunir contributos de todos os países envolvidos no processo de libertação do continente. E seguimos agora para mais um curto intervalo. Voltamos a seguir. Estamos de volta para a última parte deste jornal e voltamos com o desporto. Depois de vencer todos os jogos na fase de grupos, a Seleção Nacional projeta a partida dos quartos de final. Angola sabe que vai defrontar o vencedor do jogo, Cabo Verde-Tunísia. Depois da passagem aos quartos de final do Afrobasket, o combinado nacional voltou a pisar o parquet do pavilhão do Spitec, onde realizou a sessão de treinos. O selecionador nacional Pepe Clarós contou com todos os jogadores à disposição, rumo ao objetivo que passa por conquistar o 12º título continental. A seleção nacional focou-se mais no treino de recuperação física e no lançamento de campo, tendo em conta o desgaste na fase de grupos, principalmente na partida diante do Sudão do Sul. O 5 nacional sabe que vai jogar os quartos de final diante do vencedor da partida entre Cabo Verde e a Tunísia. Nesta fase, já não se escolhe com quem jogar. A seleção cabo-verdiana é comandada há muitos anos por um angolano
Emanuel Trovoada, que conhece muito bem o basquetebol nacional e poderá ser um reencontro entre o poste de Cabo Verde, Edi Tavares, e o extremo poste angolano, Bruno Fernando, colegas no Real Madrid. Entretanto, se for a Tunísia, vai saber a vingança. E seguimos agora para as notícias fora de portas. 52 pessoas morreram no leste da República Democrática do Congo durante ataques atribuídos às forças democráticas aliadas, segundo as Nações Unidas, a ONU e as autoridades locais, reportam que os elementos das forças democráticas aliadas, armados com facões, perpetraram os ataques nas regiões de Beni e Lubero. Durante o ataque, que é descrito pelo Exército como vingança pelas baixas que o grupo sofreu, as forças aliadas, quando chegaram às regiões, acordaram os moradores, reuniram-nos num só lugar, amarraram-nos com cordas e os massacraram com facões e enxadas. Um encontro entre os presidentes russo Vladimir Putin e o ucraniano Volodymyr Zelensky poderá acontecer nas próximas 2 semanas. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, no final da reunião com o homólogo ucraniano e líderes europeus sobre a guerra na Ucrânia, que já deu início aos preparativos para uma reunião em local a determinar entre Putin e Zelensky. Essa reunião será seguida de um encontro trilateral no qual participará também o presidente norte-americano. A informação foi divulgada na rede social Truth. Antes do encontro desta segunda-feira, Trump recebeu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que disse ter tido a melhor reunião de sempre com o presidente norte-americano e admitiu que está pronto para se encontrar com Putin. Trump prometeu trabalhar com todos para pôr fim à guerra na Ucrânia, que leva já quase 4 anos, segundo informação avançada pela agência France Press, que cita uma fonte próxima. Por telefone, o presidente russo Vladimir Putin disse a Donald Trump que está pronto para encontrar-se com o homólogo ucraniano. E está tudo dito nesta edição de terça-feira do Hoje Notícias. Obrigada pelo carinho de sempre. Continue ligado à Rede Girassol. Boa tarde.